Assim, essas pessoas precisam ser obstaculizadas de todas as formas possíveis para que esse estado de matrix autocontida permaneça e permaneça indefinidamente. Não fiquem aqui achando vocês que existem esforços para dirimir isso daqui, não. O que se quer é cada vez mais tornar isso daqui o teatro de maior autocontraste nessa galáxia, como já é. E aqui, ó, falando especificamente da Terra, no nosso caso específico, desse parque de diversões chamado Terra, como eu tenho aqui me referido. Sim, eu estou falando de gente física como eu e como você. Uma das principais características desses agentes, como doravante eu vou chamá-los aqui, é acreditarem piamente, posto que são programados para tal, somente nas crenças programadas de comportamento que nesses foram embutidas. Eles têm pouquíssima capacidade de desenvolvimento cognitivo de perder as suas crenças. Geralmente, crenças sociais, religiosas ou mesmo científicas, os tornando, sem perceberem, em ferramentas absolutamente involuntárias, absolutamente não, mas involuntárias pelo menos, para diferentes entidades de controle, especialmente do astral inferior, associadas aqui ao planeta Terra. Isso não significa, claro, que as pessoas ditas racionais, que pautam lá suas decisões nas assertivas científicas, ou mesmo nas perspectivas religiosas, todas elas sejam dessa classe. Certamente que não, mas geralmente é um sinal bem contundente de que, ao menos, fortes candidatos elas são à manipulação dessas entidades que nós estamos nos referindo, que estamos aqui abordando hoje na nossa live. As ditas faixas astrais inferiores, elas exercem assim uma enorme influência sobre toda a Terra, muito mais do que vocês possam imaginar, e com todos os habitantes aqui da superfície, como eu sempre coloco, manipulando tanto as pessoas quanto a sociedade em geral, como temos fartamente comentado aqui em todas as lives anteriores e todos e outros grandes irmãos têm comentado nos seus canais. Embora muitos estejam trazendo notícias de uma certa limpeza que está ocorrendo de forma significativa nessas regiões abissais, ainda assim, nós não observamos evidências concretas e reais do reflexo disso aqui na nossa realidade física cotidiana. Pelo contrário, o que a gente tem visto é a infestação cada vez maior aqui na nossa frequência, objeto inclusive dessa limpeza, que força a projeção dessas entidades para densidades cada vez mais próximas da materialidade. E isso é inclusive motivo da grande quantidade do aumento das experiências transcendentes que muitos têm tido. É importante destacar aqui para vocês que os progressos não são realmente, ou aparentemente, muito grandes. Embora a própria Matrix, esse grande organismo, não deixa chegar essas notícias favoráveis para nós aqui, pelos motivos óbvios. Convido todos vocês a assistirem a nossa live da mídia, que a gente fez aqui alguns dias atrás, onde a gente se aprofunda nessa questão da transferência de informação inapropriada para o coletivo. Sem perceber esse estado de coisas, os seres humanos da superfície, aqueles verdadeiramente conectados aqui com a fonte, pela sua própria natureza divina, acabam alimentando inconscientemente essas entidades com a sua própria energia e atenção criativa dirigida, quando esses estão em baixa vibração, fornecendo esse sustento continuado e necessário para essas entidades permanecerem como são. Ou seja, temos aqui uma nova referência. As pessoas que têm conexão com a fonte, as almas encarnadas aqui, que são as únicas que nós conhecemos, são as únicas, inclusive, que emanam essa tensão criativa dirigida. Toda essa canalha dessas entidades parasitárias, consciências, entidades, não tem essa capacidade. Entenderam a lógica? Precisa pilhar o ser humano para alimentar isso daqui. Ou seja, para eles continuarem existindo.
E sim, essas entidades, formas pensamento, tulpas, cascões astrais, entre tantos outros nomes que existem, necessitam desesperadamente da nossa energia criativa de medo, de sofrimento e angústia para existirem. Essa nossa energia precisa ser polarizada nesse sentido para daí sim ser aceitável para os padrões negativos que eles necessitam. Sem esse alimento, elas perdem sua força de manifestação, ao ponto, inclusive, de se dissolverem como se nunca tivessem acontecido. Significa dizer que se nós não alimentássemos 24 horas por dia com medo, sofrimento, apegos, culpas e toda a série de vastas emoções negativas que nós vibramos, não existiria. A nossa ignorância sobre esse processo vicioso e viciante é um dos principais motivos pelos quais há tanto caos e sofrimento no planeta, tornando a experiência de viver aqui absolutamente desafiadora, para ser muito elegante, né? Circular e pouco satisfatória no campo das realizações pessoais. E isso para dizer o mínimo, né? Como toda narrativa oficial de controle, mídia, governo, religião, é no sentido de desacreditar tais fatos, as pessoas vivem um estado de absoluta vulnerabilidade, pois não têm nos seus próprios pares de autoridade percebida, né? Aqueles que nós achamos que carregam alguma credibilidade e autoridade, qualquer amparo, sequer para sugerir que existam tais coisas, né? Quanto essas pessoas, quando elas teimam, são geralmente ridicularizadas como inocentes místicos, que acreditam total e equivocadamente em influências para além da materialidade, tornando tudo ainda muito mais desanimador para essas almas aqui mergulhadas. Nossa. Aliás, essas almas de alta vibração, quando encarnam por aqui ou visitam a Terra, porque nem todas estão encarnadas, apenas algumas são visitantes, representam uma ameaça muito real para essas entidades. Porque a sua simples presença por aqui automaticamente eleva os níveis de frequência do planeta. E é por isso que muitas delas são orientadas por consciências mais excelsas ainda a aqui mergulharem. Eu tenho repetido isso aqui muito nas lives. Quem vai fornecer a ajuda somos nós mesmos. Nós somos a ajuda. E mergulhamos aqui, cada um no seu tempo, está dando o seu quinhão para conseguir clarear as coisas por aqui. Assim, essas pessoas precisam ser obstaculizadas de todas as formas possíveis para que esse estado de matrix autocontida permaneça indefinidamente. Não fiquem aqui achando vocês que existem esforços para dirimir isso daqui, não. O que se quer é cada vez mais tornar isso daqui o teatro de maior autocontraste nessa galáxia, como já é. Apenas sofisticar isso ainda mais. A maioria dessas almas de alta vibração, como a elas eu me refiro, são o que se chama por aí de sementes estelares. Não gosto muito desse termo não, mas isso está ficando tão fixado que eu acho melhor até utilizar essa terminologia. Se refere aqui a consciências espirituais que já viveram e evoluíram em contextos civilizatórios geralmente muito mais avançados e que detêm um nível elevado de ética, de consciência espiritual, compreensão mais consciente do que sejam os propósitos da existência. Mesmo em momentos de tristeza e muita vulnerabilidade, esses, com a sua vibração original única, naturalmente, acaba por influenciar positivamente o campo energético da Terra. Mesmo essas pessoas, às vezes deprimidas e tudo mais, a presença dela aqui vai auxiliando aqui, em certa medida, esse progresso, dirimindo essa carga nefasta, permanente, pastosa, característica dessa terceira densidade. Densidade essa onde todos aqui estamos nadando, né? Ou melhor, chafurdando, talvez seja uma palavra mais apropriada. Embora essa classificação possa se dirigir e referir a
algumas pessoas especiais, né? Afinal de contas, são sementes estelares, esse tipo de coisa. Não é bem assim, porque todos aqueles que têm uma conexão com a fonte aqui mergulhado, assim o são. Há, obviamente, outras sementes mais capacitadas que aqui mergulharam, que pode aqui e ali ter alguma distinção, mas não é apropriado colocar a coisa dessa maneira.